Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula dessa semana, tá? Falando do movimento operário sindical e sem terras, tá? Com o título da aula, eu quero uma casa no campo ou na cidade? E aí, o que vocês preferem? Bora lá. Então, a habilidade de compreender a importância da participação política da população nos movimentos operários sindical e do sem terra, tá? Perguntinha, as pessoas do campo são invisibilizadas? São invisíveis? Você acha que as condições na cidade podem melhorar? O que vocês acham, gente? Será que viver na cidade, viver no campo, tem diferenças grandes hoje em dia ou não? Será que acontece violência no campo, na zona rural? Será que a cidade se torna um lugar seguro hoje ainda, em pleno século XXI, para se viver? Né? Todos têm moradia, casa na cidade e no campo também? Então vamos discutir essas questões um pouquinho, tá? Então o Brasil, o movimento social dos trabalhadores rurais, tá? O Brasil é muito forte no setor primário na questão sobre os trabalhadores e produtores rurais, tá? É muito forte, né? Quase que fica em primeiro lugar aí, segundo, terceiro lugar aí, tá? Nos movimentos dos trabalhadores rurais encontram os pequenos agricultores e trabalhadores do campo, como trabalhadores da agricultura familiar, produtores rurais, tá? Trabalhadores sem terra que desenvolvem atividades agrícolas a partir de uma relação empregatícia, ou seja, eles ganham, são funcionários, então ganham porque eles estão lá na terra, cuidando da terra e plantando, então ganham por isso, estão cuidando da terra. Trabalhadores sem terra que desenvolvem atividades agrícolas sazonais, temporadas, a partir de uma relação empregatícia. Ou seja, sazonais época de colheitas, né? Então, época de colheita de tomate, época de colheitas de frutas, época de colheitas de soja, né? Então, precisa desses trabalhadores nessas épocas, que não é o ano inteiro. Então, são uns 3 meses, 6 meses, tá? E eles acabam, seu período de contrato acabou, mas vão receber por isso, tá? Quais são as pautas nesses movimentos operários e sindicais, e sem terra principalmente, né? O crédito rural, tem crédito do banco, fomento tecnológico, né? Mais aparelhos tecnológicos para ajudar na agricultura, para cuidar do campo, tá? Regularização fundiária, ou seja, escritura das terras para eles, passar a escritura das terras, reconhecimento do patrimônio cultural e material, no caso aqui patrimônio cultural e material seria aquelas coisas que estão pertencentes à terra, né? Que fazem parte deles lá. Assistência técnica, igualdade de gênero e segurança no campo. São algumas pautas desse movimento, tá? Sem terras. Trabalho decente e combate ao trabalho análogo à escravidão ou servidão por dívidas. Acontece isso também, né? Muitos movimentos dos sem terras brigam por causa disso, porque as famílias moram lá nas terras dos fazendeiros, são chamadas até de meieiros, tá? E aí eles ficam lá eternamente nessa terra, pagando uma dívida como se estivesse devendo para o patrão até hoje, para o fazendeiro até hoje. E ele produziu, lavrou a terra, cuidou da terra e tudo mais, e ainda estão cobrando dele uma dívida que na verdade já se foi, né? E às vezes são trabalhadores escravos, tá aí, para os fazendeiros, né? Canaviais, por exemplo, seringueiras lá no norte do nosso país, né? Não trabalham no carvão, no minério, são trabalhadores que, né, gastam aí com sua saúde até em relação a isso, tá? Acesso à saúde nos trabalhadores rurais não tem. Saneamento básico em zona rural, pouca coisa chega lá, não é? Reforma agrária de distribuição de terras justamente, de maneira justa. Acesso à educação, às vezes não tem nem escola lá na zona rural, tem que andar horas e horas para chegar até a escola. Acesso ao lazer, não tem diversão, é só mato. Subsídios para pequenos agricultores, então algum dinheiro que possa ajudar os agricultores a começar os seus trabalhos, tá? Então, olha aí algumas imagens, né, que mostram aqui a ocupação territorial por sem terras, lá em Caruaru, Pernambuco, tá? Algumas imagens mostram aqui, então eles fazem o que? Como é que é a terra deles? Às vezes é de madeira, barro, lona, o que eles acham pelo caminho e vão fazendo a sua moradia, que com certeza não é uma moradia digna, né, gente? Existem também, gente, movimentos sociais urbanos, tá? É a questão da cidade.
Então, que atuam nas cidades. Esses movimentos urbanos, né, lutam por moradia, protestam e se manifestam contra prédios abandonados que poderiam se tornar moradias populares, tá? Para que as pessoas não tivessem que recorrer a condições de moradia desumanas. Esses movimentos também lutam por educação, transporte e infraestrutura nas cidades. Então, os movimentos sociais urbanos, que são mais contemporâneos, gente, imagine lá em São Paulo, a capital, alguns prédios estão abandonados. Então, é só reformar aqueles prédios, né? Lógico que vai gastar um gasto grande aí, né? Mas para que moradores possam se alocar, ficar ali, ter uma moradia, porque fica morando embaixo da ponte é digno? Morar na rua é digno? Não é. E tem lugar às vezes para morar, só precisa ser cuidado pelo governo, né? E aí você tem condições, né? Então isso são os movimentos sociais urbanos. Moradia para quem não tem lá, né? Educação para quem não tem também na cidade. Tem muita gente que não frequenta escola, né? Porque não se acha às vezes até digno, porque mora numa favela, mora debaixo da ponte. Então eu não acho que não é digno de ir à escola, não. Todas as crianças têm que estar na escola, né? Transporte, pagar o movimento social que teve uma manifestação popular há 2 anos atrás, né, em São Paulo, a tarefa de 20 centavos, né, que é pagar os ônibus lá, é um absurdo, mais o preço do que deveriam pagar, né, as tarifas, né, de ônibus, metrôs e tudo mais. Vamos cobrar o preço justo, não injusto, explorar mais o povo ainda, já que é explorado e pagamos impostos e aí mesmo assim não se reverte para nós, né? Então é isso. Esses movimentos sociais urbanos estão querendo lutar por isso, por pessoas que moram lá de maneira indigna, que não têm condições nem de moradia, nem de acesso à saúde, às vezes também, e nem à educação, tá bom? Aqui alguns movimentos por moradia, tem umas siglas aqui, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, é o MTST. Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que é o MNLM. Movimento Luta por Moradia Digna, é o LMD. Frente de Luta por Moradia, que é FLM. E União Nacional por Moradia Popular, UNMP. São alguns aí movimentos, né? Alguns viés desses movimentos sociais aí de moradia das pessoas, tá? Então, acontecem as manifestações nas ruas por causa disso, porque as pessoas têm o direito, está na Constituição, então o governo tem que dar um jeito de garantir isso para a população, tá? Existem também movimentos que lutam por melhorias nessas cidades, né? Como um exemplo do cicloativismo, que é as ciclovias, né? Agora tem nas suas cidades todas do Brasil, acho que a maioria delas tem, não todas ainda, né? Mas em São Paulo bastante das cidades tem, que é o transporte. Eu não quero usar carro, não quero poluir, até uma maneira sustentável, né, ecológica, de cuidar do nosso planeta, não ficar emitindo CO2, gás carbônico na atmosfera, contribuir para a poluição. Então eu vou trabalhar de bicicleta, eu mesmo vim a pé trabalhar agora, eu moro perto aqui mesmo, mas posso um pouquinho mais longe, agora dá para vir de bicicleta. Até se fosse lá no Parque Aeroporto, não sei, dá para vir de bicicleta pela ciclovia, agora tem ciclovia, e te dá segurança para caminhar, né? Passe livre, que é a questão das tarifas, né, dos ônibus e tudo mais. Ambientalismo urbano também, né, mais verde nas cidades, né? Ocupação cultural da cidade, também trabalhar os espaços de cultura e lazer, né? E associações de bairro para segurança dos moradores também da sociedade, tá? Então aqui, ó, uma imagem da manifestação do movimento popular Passe Livre, né? E aqui foi em São Paulo em 2016, tá? Aqui a ciclovia, ciclofaixas de lazer, né? São Paulo. Em Taubaté já também tem bastante, né? E é isso, a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.